Olá, amados irmãos e irmãs, paz e bem. Vamos então refletir sobre a liturgia deste terceiro domingo do tempo comum, do ano B, o Evangelho de São Marcos. Muito bem. O Evangelho de São Marcos, que neste domingo tem a citação de Marcos capítulo 1, versículos de 14 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filho de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, amados irmãos e irmãs, você que me escuta, que vê, estamos diante de um fato curioso e ao mesmo tempo único. Existe algo que perpassa toda a liturgia deste Evangelho. Não só deste Evangelho, mas também como deste domingo. E o que perpassa, então, é o tempo. Aqui eu tenho a ampulheta. O tempo. Esse instrumento aqui usado pelos antigos para medir o tempo, né? Essa aqui demora 20 minutos para que toda essa areia caia na parte inferior. Então, terminado esse tempo aqui, nós viramos a ampulheta e mais uma vez eu tenho um ciclo de 20 minutos. O nosso tempo, ele é formado de ciclos e é exatamente isso que vai perpassar a liturgia desse domingo. Lá na primeira leitura, por exemplo, a leitura da profecia de Jonas, né? Diz que, veja bem, a profecia de Jonas vai dizer que dentro de 40 dias, olha só o tempo aí, a cidade seria destruída devido ao pecado que estava ali. Então Jonas passou pregando pela cidade uma mudança, uma conversão. Eles se arrependeram de fato, com sinais inclusive exteriores, não é? Se vestindo de saco, fazendo jejuns, usando cinzas também. E o Senhor Deus viu que esse comportamento era um comportamento de pessoas arrependidas e por isso então não destrói a cidade, não destrói o povo. A conversão, o tempo de conversão. Então nós temos aí o tempo como característica de conversão. Nós ainda temos tempo. Tempo de mudança, tempo de conversão, tempo de conhecimento. Só que esse tempo, ele não está para nós. Nós é que estamos para o tempo. Na segunda leitura
São Paulo escreve aos Coríntios, lá no capítulo 1, capítulo 7, né? A primeira carta aos Coríntios, de 29 a 31, ele diz que o tempo também está abreviado. E São Paulo vai dizer, nesse pequeno trecho, para que as pessoas pratiquem o desapego em relação às coisas que não são nossas. Nós usamos muitas coisas aí, mas não é meu, não é seu. Nós não podemos gastar tempo com coisas que não são nossas, com coisas que passam. Aliás, podemos inverter essa lógica aí. Nós passamos e as coisas ficam. Olha que interessante, né? Então São Paulo está dizendo para que usemos esse tempo que Deus nos deu para o nosso aperfeiçoamento espiritual. E não briguemos por ninharias. Sejamos menos orgulhosos, menos soberbos, sabe? Nos comportemos com respeito para com o outro. Nos comportemos como aquele que está usando algo que não é seu. Essas questões, elas começaram a surgir depois da conversão de alguns cristãos lá na igreja de Corinto. Eles perguntavam, mas Paulo, nós nos convertemos e agora? Continuemos a usar as coisas? Continuemos a ser casados? Ou seja, aquilo que eu uso, o meu status, ele vem antes da minha conversão ou vem depois da minha conversão? São Paulo vai dizer, você agora é uma pessoa nova. Importa agora viver para Cristo. Todas as outras coisas se fazem coisas secundárias. A primária é a vida nova a partir do Evangelho. E é exatamente isso que Jesus, quando nessa passagem de São Marcos, ele anuncia. Veja bem, ele vê Simão e André, seu irmão, lançando a rede. Ele convida, venham ser agora pescadores de homens. Jesus diz a eles isso. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus caminhando. Mais um pouco viu também Tiago e João, filho de Zebedeu. Ele diz, também os chama. Ou seja, mas antes disso aí tem, depois que João Batista foi preso, olha só. Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho e dizendo, o tempo já se completou. Então os antigos tiveram um tempo de preparação, um tempo de conversão. Jesus é esse tempo encarnado em nossas vidas. Com Jesus, estamos libertos desse tempo que nos aprisiona. Ele é o Senhor do tempo e da história também, porque a partir do Cristo, a partir do Filho de Deus, é que a história se divide antes e depois de Cristo. É o divisor de águas. Ele é o norte da nossa direção. O tempo se completa no Cristo Salvador. Então que todo o nosso tempo seja dedicado em primeira mão a Jesus Cristo. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos tempos. São Paulo, aos Coríntios, está educando aquele povo, ou reeducando aquele povo, a partir da sua conversão. Já tinham recebido a graça da conversão, mas algo ainda faltava para eles, que seria exatamente esse comportamento a partir da conversão. Não perca tempo na sua vida. Se converta, creia no Evangelho, seja pescador de homens, seja aquele que sai em missão com Jesus Cristo, que quando Jesus chama os discípulos, também está chamando todos nós. Usemos o pouco tempo que nós temos. Diante desse tempo aqui, não existe pessoas ricas ou pobres, pretos ou brancos, pardos, amarelos, não existe raça,
nem nacionalidade. O tempo é a única coisa democrática que nós temos. O que você anda fazendo com o seu tempo? Gaste o seu tempo com coisas boas. Gaste o seu tempo evangelizando e expandindo esse reino de Deus. Gaste o seu tempo. Se gaste em Cristo. Seja uma pessoa com comportamentos novos, falas novas, novos conhecimentos, novas vivências. E, acima de tudo, caminhe no tempo de Deus. A todos vocês um bom domingo. Deus os abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.